Olá, graças e paz, eu sou o pastor Adelton Cruz e gostaria de meditar uma palavra que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13. A confissão de Pedro, é o título da minha Bíblia. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Amém? Eu queria dar um tema para você. Quem é Jesus para você? Eu queria meditar sobre essa ótica. Nós vemos aqui o primeiro versículo que eu li, que Jesus agora estava findando o seu ministério, e ele chega diante dos seus discípulos e pergunta: o que as pessoas dizem a meu respeito? Quem elas pensam, quem elas acreditam que eu sou? E eles respondem assim: uma parte das pessoas pensam que o Senhor é Elias, outras pensam que o Senhor é Jeremias, outras que o Senhor é João Batista, ou outros dos profetas. E Jesus, ouvindo isso, ele pergunta para os seus discípulos: tudo bem, mas e para vocês? O que vocês pensam a meu respeito? Quem vocês pensam que eu sou? Então Pedro, ele vai responder: o Senhor é Cristo, o Filho de Deus. Pedro responde isso. Mas, como eu disse, meditando sobre essa ótica, Jesus, quando ele teve a resposta dos discípulos, que ele pensava que ele era Elias, ou Jeremias, ou João Batista, Jesus não se importou. Jesus não aparece que Jesus falando: não, vai lá dizer para eles que eu sou Jesus. Se nós olharmos, meditarmos aqui, nós vamos ver que Jesus não se relacionava com essas pessoas. Essas pessoas não eram amigas de Jesus, não viviam com Jesus. Então Jesus não se importou o que elas pensavam sobre ele. E nós temos que trazer isso para a nossa vida. Muitas vezes pessoas que não convivem conosco, que não nos conhecem, que não sabem quem nós somos de verdade, vão querer nos rotular, ou não vão acreditar em nós, ou não vão acreditar na nossa chamada, ou no nosso ministério, ou não vão acreditar nos nossos sonhos, ou vão pensar mal de nós, ou às vezes vão falar mal de nós. Mas se nós olharmos aqui, Jesus não se importou. Nós também não devemos nos importar. Eu lembro que um dia eu fui na loja com a minha esposa, e um amigo meu que trabalha lá, ele falou assim: olha que legal, você está gravando vídeos, né, pregando a palavra na internet. E um outro rapaz que também trabalha lá, que é da igreja, ele olhou e sorriu. Não disse nada, mas eu tive a impressão, é perigoso isso também, mas que sorriso ele está falando, você pregando. Eu quis até parar, eu fiquei pensando, não vou pregar mais não, mas depois eu pensei bem, não importa se a pessoa acredita ou não acredita, eu tenho que ter convicção da minha chamada, do meu propósito. Eu sei que Deus me chamou para pregar a palavra dele, e não importa se as pessoas acreditam ou não acreditam, o que é importante é o que Deus pensa a meu respeito. Eu tenho exemplo disso na Bíblia. Davi, ninguém acreditava nele, o pai não acreditava, Samuel foi lá para ungir um novo rei, Jessé não chamou Davi, mas Deus falou para Samuel, usando Samuel: não vão se sentar enquanto Davi não chegar à mesa. Não importa, o pai não acreditava, mais tarde o irmão mais velho também não acreditou. Falou: por que você deixou aquelas poucas ovelhas? Bem conheça a maldade do seu coração, você veio ver a guerra. Davi não parou. O rei também não enxergou nada em Davi. Você não pode lutar com esse gigante. O que você tem de idade, ele tem de experiência de guerra. Davi foi lutar com o gigante riu dele, não acreditou nele. Ninguém acreditava em Davi, mas e daí Davi não parou? Porque Davi sabia, conhecia a Deus, ele sabia da sua chamada, do seu propósito, e Davi prosseguiu na sua jornada, ele se torna rei, ele escreve salmos com profundidade, ele tem tanta experiência com Deus, e Deus falava com ele poderosamente, porque ele não se importou com o que as pessoas diziam sobre ele. E nós temos que ser assim. Quantas vezes nós ficamos oprimidos e tristes, porque as pessoas olham torto para nós, ou não nos cumprimentam, ou não entendem, ou falam mal. Não importa. O importante é o que Jesus diz a nosso respeito, o nosso amigo verdadeiro. Mas também nós temos que olhar o que Jesus também falou para os discípulos. Jesus não se importou o que eles pensavam sobre ele, mas Jesus se importou com os discípulos,
Jesus se importou com qual a imagem a qual estava passando para os discípulos. Jesus perguntou para os seus discípulos, os seus amigos: o que vocês pensam a meu respeito? Quem eu sou para vocês? Nós temos que importar com isso, trazer isso para a nossa vida também. Será que eu tenho passado a imagem para as pessoas que se relacionam comigo no meu serviço, ou na escola, ou na minha casa, ou no meu viver? Será que as pessoas têm enxergado que eu sou cristão? Será que eu tenho passado essa imagem que eu sou cristão, que não vivo mais, mas que Cristo vive em mim, através das minhas palavras, através das minhas atitudes, através do meu caráter, através do meu viver? Será que eu tenho passado essa imagem? Porque Jó, ele tinha bom testemunho diante da sociedade. O livro de Jó começa dizendo: havia um homem que era íntegro, verdadeiro, reto, temente a Deus. E depois o próprio Deus dá testemunho dele. Quando o inimigo vai diante dele, o Senhor fala para ele: você tem visto o meu servo Jó? Íntegro, reto, temente a Deus. Jó, ele tinha testemunho diante dos homens, diante de Deus. Nós temos que ter bons testemunhos. Então Jesus, ele se preocupava em passar essa imagem que ele era o Filho de Deus. E nós temos que passar essa imagem para as pessoas que convivem conosco. Nós temos que mostrar que nós somos cristãos. O nosso viver tem que mostrar que nós não vivemos mais, mas que Cristo vive em mim. Que vive Cristo, vive em nós. Temos que passar essa imagem. Eu lembro que uma certa vez o meu comandante chegou em mim e falou assim: vai ter uma solenidade numa igreja tal, e eu queria que você fosse lá, porque eu vejo que você é cristão. Quem mais é cristão aqui para ir junto? Aí eu falei: fulano de tal é, fulano de tal é, fulano de tal é. Ele riu e falou: não é possível, eu não acredito. Porque o viver deles não mostrava que eles eram cristãos, viviam da mesma forma, da mesma maneira. Nós não podemos ser assim. Nós temos que lutar contra a nossa natureza, sermos cristãos em todo lugar. E também eles falaram para Jesus assim. Jesus perguntou: quem eles dizem que eu sou? Eles falaram: olha, eles falaram que o Senhor é Elias. Se nós olharmos, comparando Jesus a Elias, se nós olharmos quem foi Elias, um grande homem usado por Deus, uma chamada, Deus levantou Elias no momento no qual Jezabel estava tentando acabar com o culto a Deus, aumentando a idolatria, matando os profetas. E Deus levanta aquele homem com poder. Ele ora, não chove. Ele ora, volta a chover. Ele ora e Deus manda fogo. Ser comparado a Elias é algo bom. Mas Jesus é maior do que Elias. Jesus também, ele deu exemplos que ele tem poder. Os barquinhos estavam, Jesus estava ali no barquinho dos discípulos. O mar estava agitado. A tempestade estava ali levando o barquinho para todos os lados, o vento muito forte, e Jesus dormia na polpa. E eles acordaram Jesus, Jesus levantou e: aquieta-te mar, cala-te vento, e tudo cessou. E eles perguntaram: quem é esse homem? Jesus havia dado ordem para que todas as águas do mar parassem. Tem poder, tem autoridade, tem poder sobre a vida. Lázaro havia morrido e ele traz Lázaro de volta. Tem poder, tem autoridade. Jesus tem todo o poder, toda a autoridade. Aleluia, glória a Deus. Ele também poderia ter ficado alegre de pensar, comparando ele com Jeremias. Jeremias também foi um profeta muito usado por Deus. Deus levanta Jeremias justamente no momento no qual Nabucodonosor havia sitiado ali a nação ali de Israel, o reino de Judá. E Jeremias se levanta como um profeta chorão. A sua família o rejeita, a sua nação o rejeita, tenta matar. E Deus usando aquele homem, e ele chorando, pregando a palavra, chorando pela sua cidade que seria destruída. Estavam sendo retirados ali, levados para a Babilônia como escravos. E ele estava ali no meio daquela sitiado, ali no meio daquela nação revoltada, chorando pela sua nação. Mas Jesus também chorou diante do túmulo de Lázaro, seu amigo. Jesus também chorou ali, quando foi no monte ali, orar ali. Ele suou como gota de sangue. Ele falou para o Senhor: se for possível, passe de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Jesus chorou não só por uma cidade ou por uma nação, mas Jesus chorou por toda a humanidade. Ele levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi levado como um cordeiro ali para o matadouro.
uma ovelha ali muda, sofreu ali, chorou por mim, por você ali, foi crucificado, morreu naquela cruz, mas ressuscitou, está conosco. Ele falou que estou convosco até a consumação do século. Os homens muitas vezes nos entristecem, nos abandonam, mas Jesus está conosco em todo momento. O Senhor conhece a nossa estrutura. Jesus é o grande Emanuel. Jesus está conosco. Isaías profetizou sobre ele: um menino nasceu, um filho nos foi dado, o poderio está sobre os seus ombros. Ele é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte. Esse é o Jesus que está conosco. Ele tem todo o poder. E ele falou para ele, Jesus vai dizer isso em João capítulo 15, versículo 15. Eu não chamo mais vocês de servos, mas de amigos. Nós temos que ter Jesus como nosso amigo. Nós temos que entrar no nosso quarto, meditar na palavra do Senhor, tirar um tempo, né? Eu falo quarto porque eu gosto de orar no quarto, mas em qualquer lugar nós temos que tirar um tempo, ficar sós com o Senhor, conversar com Ele, ter um relacionamento com Ele. Não podemos conhecer simplesmente a história de Jesus, saber quem é Jesus, mas nós temos que relacionar com Ele, ter Ele como um amigo. Jesus tem que ser o nosso amigo verdadeiro. Temos que lançar sobre Ele os nossos anseios, os nossos sonhos, lançar sobre Ele o nosso fardo, porque Jesus falou: vinde a mim todos vós, estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Jesus é o nosso verdadeiro amigo. Nós podemos contar com Ele. Ele está conosco em todo o tempo. Amém? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.